is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our love. Olá pessoal, eu sou o professor Antônio Marcos e esse é o nosso canal Marcos da História. Dessa feita, nós estaremos falando sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela é chamada de a filha do imperialismo. E se existisse duas palavras que eu posso definir a Primeira Guerra Mundial, essas palavras são imperialismo e nacionalismo. E ainda uma terceira palavra, que é revanchismo. Vamos lembrar que desde o fim das guerras napoleônicas, em 1815, a Europa viveu um período de paz, onde a indústria europeia em constante expansão, onde o processo de imperialismo, de colonialismo, onde as nações da Europa criaram mercados, se expandiram por regiões da África. A Europa colonizou 90% de toda a África, 50% de toda a Ásia. A Europa tinha um meio de escoar o seu produto, né, nesses espaços, nessas colônias. Tudo ia bem. Era o contexto da paz armada. As indústrias europeias, ao mesmo tempo, produziam muitas armas e estavam se armando, estava em andamento uma corrida armamentista. Tudo ia. Quando chega no contexto de 1870, inicia aquele período que na história chama de unificação tardia. Em 1870, a Itália resolve unificar o seu território. Em 1871, a Alemanha também resolve fazer o mesmo, unificar o seu espaço. E no caso da Alemanha, ela tenta aproximar do Império Austro-Húngaro, dizendo, olha, nós somos parentes, nós somos, geograficamente estamos no mesmo espaço, nós precisamos ser uma única nação. Esse intento da Alemanha de unificar em torno do Império Austro-Húngaro não agrada à França. E aí surge a guerra chamada Franco-Prussiana, que é uma guerra entre franceses e alemães. Essa guerra não ia dar muito bem. A França acaba perdendo nessa guerra. E para piorar, a Alemanha culpa a França, né, por gastos de guerra, ocupa aquele território da França que é Alsácia-Lorena, e ao ocupar esse espaço de Alsácia-Lorena, piora cada vez mais a relação entre a França e a Alemanha. E para complicar ainda mais, para aumentar ainda mais esse revanchismo, os alemães, eles coroam o seu governante na Sala dos Espelhos do Palácio de Versalhes, e isso deixa a França no estado de revanchismo. Bom, a situação na Europa nesse contexto no final do século XIX, vindo daquele processo imperial que surge lá no século XVIII, no século XIX, as expansões das colônias, cria alianças. E uma aliança estava feita, aquela ficou conhecida como a Tríplice Entente, ou Entente, como diriam os franceses, onde a França, a Inglaterra e a Rússia, elas estão unidas, prometendo um para o outro que em caso de guerra eles iriam se apoiar, deveria haver parcerias no contexto político. Em contraponto, a Alemanha também vai fazer a sua aliança. A Alemanha então se aproxima do Império Austro-Húngaro, da Itália, e em contraponto à Tríplice Entente, a Alemanha cria a Tríplice Aliança. Bom,
E a Alemanha, ela tinha interesse em alguns territórios, né, onde estava sob o domínio do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro reivindicava para si aquela região dos Balcãs, aquela região da Bósnia. E a Alemanha, o interesse, porque a Alemanha queria construir a ferrovia Berlim-Bagdá e ela precisava daquele espaço. Porém, aquela região da Bósnia, que eram amigos da Rússia, né, estavam buscando um processo de independência, ser um país independente. Para complicar a coisa, o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, o Francisco Ferdinando, resolve fazer uma visita naquela região da Bósnia. Era uma visita simbólica diante daquele momento. E nessa visita, ele e a sua esposa Sofia são assassinados por um terrorista chamado Gravilo Príncipe. Com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, o Império Austro-Húngaro quer uma revanche, quer vingar a morte do príncipe herdeiro. Quando isso acontece, a Alemanha entra apoiando o Império Austro-Húngaro. E, ao fazer isso, a Alemanha também aproveita o momento e invade a França, passando ali por uma região onde a Inglaterra dava apoio. Quando isso acontece, a França entra na guerra para defender o seu território e a Inglaterra também entra. E assim estava uma guerra, mas nesse primeiro momento, dentro do espaço continental. Era a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Cá na América, países como os Estados Unidos, Brasil, o Brasil só queria vender seu cafezinho, vender seus produtos, e os Estados Unidos só queria vender arma para a Inglaterra, para a França, não queria entrar na guerra. Porém, a Alemanha, vamos imaginar que na Primeira Guerra Mundial já está surgindo espécies de armamentos diferenciados. Dentre esses armamentos, está os submarinos. E os submarinos alemães, eles atacam, eles destroem, afundam navios americanos e navios brasileiros. E isso faz com que os Estados Unidos entrem na guerra. Quando os Estados Unidos entram na guerra, agora a Tríplice Entente estava formado por França, Inglaterra, Estados Unidos e Rússia. Mas chega o ano de 1900 e quando chega no ano de 1917, a Rússia ela sai da guerra, e a justificativa, porque em 1917 acontece na Rússia a Revolução Bolchevique, e a justificativa de Lenin, ele chega à conclusão que aquela guerra era uma guerra imperialista e a Rússia não ia fazer parte. Então a Rússia desloca, sai da guerra. Porém, a Itália, em 1915, ela muda de lado, ela deixa a Tríplice Aliança e vai agora estar ao lado da Tríplice Entente. Nesse contexto, a Alemanha tenta aproximar lá do Império Turco-Otomano, mas era um império fraco, já estava em decadência, não somou muito em nada. Com a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, a guerra toma outros contornos. A destruição ela é imensa. É um tipo de guerra diferenciado. Os europeus gostavam de guerra. Aquela guerrinha de espada, de cavalaria, mas quando chega a Primeira Guerra Mundial, algo precisava ser revisto. Porque na Primeira Guerra Mundial, aviões estavam sendo usados na guerra, granadas, submarinos, metralhadoras. Essa guerra é chamada de guerra de trincheiras, porque as nações abriam trincheiras pelo caminho, estabelecendo limites, onde o outro deveria passar por aquelas trincheiras. E também pela primeira vez é usado armamento químico. A Alemanha pela primeira vez usa arma química, o uso do gás mostarda, onde milhares de pessoas morreram. E quando eu digo que é uma guerra diferenciada, porque antes da Primeira Guerra Mundial, o homem dizia, amor, estou indo para a guerra. Aí ela dizia, quando voltar, passa na padaria, traz o pão e o presunto.
Na Primeira Guerra Mundial, não. O marido ia para a guerra, o pão não vinha, mas chegava o presunto.